Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o dia 63. Nós vamos encerrar o livro de Josué, que serão os capítulos 21, 22, 23 e 24. Como vai ser um pouquinho longo, então eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou ler o 21 e 22 e depois o 23 e 24. O resumo, vamos ao resumo, né? Enquanto eu leio o resumo, que tal você clicar em gostei? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, o capítulo 21 trata da cidade dos levitas. No capítulo 22, Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos, e é feito um altar junto ao Jordão. No capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E o capítulo 24, Josué despede-se do povo e tem uma renovação da aliança e a morte de Josué e Eleazar. Capítulo 21. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, da família dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina, com seus arredores, Jadir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibizaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Baçã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Besterá com seus arredores, ao todo 2 cidades.
Da tribo de Issacar deram Quizião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser deram Misal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galiléia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-dor com seus arredores e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, os filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jaquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores, e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas as cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, José os abençoou e os despediu, e eles se foram para suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Baçã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Repartir com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegado ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada
casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, e para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai a possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zer, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre vós, ó filhos de Ruben, os filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Gente, encerramos a parte 1. Daqui a pouquinho a gente vai para a parte 2, que será os capítulos 23 e 24. Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.